Olá, bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje eu estou aqui com uma plataforma de peer-to-peer lending, que tem uma coisa muito legal para quem está aí querendo sair do CDI e ganhar um pouco a mais. Na verdade, pode ganhar até bastante a mais. Quem vai explicar tudo isso para a gente é o Gabriel, que é o fundador da YouLend. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, Gustavo? Então, Tudo Gabriel, certo. começa um pouquinho explicando para a gente como é que surgiu essa ideia de criar essa plataforma e o que ela faz. Bom, Gustavo, a ideia surgiu há uns 2 anos atrás. Eu e a Bia, fundadora aqui da Ulend, junto comigo, nós trabalhávamos no Itaú BBA, com crédito a grandes empresas, emissão de debêntures, estratégia de portfólio de crédito. E a gente sempre soube quão vantajoso é o spread bancário, quanto que o banco consegue rentabilizar com crédito, né? E Deixa eu quando até surgiu fazer um parêntese aqui, né? Porque essas semanas agora a gente está nessa fase de sair balanço de banco, né? Essa semana e a semana passada, bancos com lucros recordes, né? E um bom pedaço por isso aí que você está falando, né? Pois é, o banco é um negócio espetacular, né? Porque eles conseguem ganhar tanto na alta quanto na baixa, tanto com Selic alta, tanto com Selic baixa, enfim. É admirável, mas, enfim, né, o que é ruim é quando você tem uma população toda restrita só a esse tipo de mercado, para acessar crédito, para acessar serviços financeiros. Então, a ideia surgiu há 2 anos atrás, quando surgiram as primeiras peer-to-peer lending no Brasil, né? A gente começou a estudar um pouco mais, tanto o modelo no Brasil quanto fora. Estudamos o casing da Lending Club nos Estados Unidos. E, e aí, em abril de 2018, quando o Banco Central efetivamente soltou as resoluções lá da SCP e da SCD, foi aí que a gente tomou a decisão de efetivamente começar a construir um business plan e começar a apostar mais a fundo no negócio. Tá bom. E a ideia daí, como eu já adiantei um pouco aqui, é um negócio de peer-to-peer lending, né? Onde você vai pegar quem quer emprestar dinheiro com quem quer tomar dinheiro. Então vamos separar aqui os dois lados, porque você tem dois clientes, né? Vamos falar um pouquinho de quem quer tomar dinheiro. O que você oferece? O que é diferente na tua plataforma aí que ajuda essas pessoas? Pois é, o nosso negócio ele elimina a intermediação bancária, né? Então, assim, ao invés de quem precisa de crédito ter que recorrer a um banco que vai pegar o dinheiro dos investidores para emprestar para essa pessoa, por que não permitir a relação direta? Não significa que ninguém mais vai colocar dinheiro no banco, ninguém mais vai pegar crédito do banco, até porque o banco dá uma coisa boa para os investidores, que é a liquidez, né? Então a gente permite trazer essa alternativa de ter a relação direta, investidor emprestando para o tomador. E para isso, exatamente, a gente precisa ter dois clientes, o cliente que é o investidor e o cliente que é o tomador. Na parte do tomador, a empresa que está precisando de crédito, ela vem até nós, se cadastra na plataforma, sobe lá 4, 5 documentos básicos que a gente pede para a gente iniciar a análise de crédito. Isso, ele cita também o valor que ela quer, ela já faz uma simulação de taxa ali, parcelas e tudo mais. E aí vem para a nossa equipe, em até 2 dias ela tem a resposta da análise de crédito, e se aprovada a gente faz uma conversa, às vezes até uma visita presencial na empresa, para entender melhor a situação do negócio e fazer o relatório para os investidores. E aí, tendo tudo aprovado, a empresa assina a proposta, a gente faz o relatório das condições do crédito, das condições econômico-financeiras da empresa, e disponibiliza para os investidores na plataforma. Tá bom. Qual o tamanho de empresa que vocês focam? Tem algum segmento específico? A gente trabalha com empresas com faturamento mínimo de R$ 1 milhão e o máximo não tem teto, mas, em geral, o nosso público aqui ele tá bem concentrado em empresas com ticket médio de faturamento aí aproximado de 10 milhões ano. Até 100 milhões ano a gente tem empresas aqui também que a gente já fez operações. Agora, acima disso, a gente acaba sendo pouco competitivo, entre aspas, porque essas empresas com faturamentos maiores, 500 milhões, 600 milhões, elas já acessam o mercado de capitais, elas já têm conta em todos os bancos, enfim, o banco já conhece o balanço dela, tem informação melhor sobre ela. Então, esse nicho aí, ele está, entre aspas, mais bem atendido hoje em dia, né? Tá bom. Então, em média, é isso. Empresas com faturamento aí de 1 milhão até 50 milhões ano. Tá bom. E qualquer segmento? Qualquer segmento.
Tá bom. Eu tenho uma olhada no teu site lá, que acho que, aliás, é bem legal, bem explicativo. Gabriel, ele fala um pouquinho de garantias também, né? Que essas empresas, todos os créditos, ou um bom pedaço dos créditos que vocês fazem, tem garantias reais, né? Que as empresas dão garantias. Isso é para todos os créditos ou a empresa pode ir buscar crédito aí sem garantia? Nós temos operações também sem garantia real, né? Que é só no aval que a gente chama. Hoje em dia, 80% da nossa carteira de crédito, um pouco mais, 85% da nossa carteira de crédito, é crédito concedido em operações com alguma garantia real. E de 10 a 15% da carteira está em crédito sem garantia. Nós temos 5 produtos aqui na Olend de crédito. O primeiro é capital de giro com aval, simples, aval dos sócios ali, sem garantia real. O segundo é capital de giro com garantia de duplicatas. O terceiro é capital de giro com garantia de recebíveis de cartão de crédito. O quarto, capital de giro com garantia de imóvel. E o quinto, capital de giro com garantia de aplicação financeira. Cada tipo de garantia aí, ela traz uma força maior para a operação, né? Uma mitigação de risco para a operação, e aí a precificação acaba sendo diferente em função disso. E aí eu vi até já leva para um outro assunto que eu olhei lá, que você tem um rating também de cada captação, né? Com certeza essa garantia é levada em consideração nesse rating também. Explica para a gente um pouquinho como é que funciona esse rating lá dentro, essa classificação entre as operações. Certo. Primeiramente, quando a gente vai aprovar o crédito para uma empresa, a gente gera um credit score que dá o rating da empresa, pautado nas situações econômico-financeiras do cenário macro e da empresa pura e simplesmente. Depois, em função da garantia que vai ser colocada na operação, a gente corrige esse rating para cima, se a garantia é mais forte. Se é uma operação sem garantia, prazo mais longo, enfim, a gente pode ter também uma piora de rating na operação. Então, o que a gente disponibiliza lá na plataforma, que os investidores, o rating que os investidores enxergam na plataforma, sempre é um rating final, levado em conta a situação econômica e financeira da empresa e as características da operação. Tá bom, entendi. Vamos passar agora para o lado do investidor. A primeira coisa é qual o nível de taxas que essas empresas, esses investidores vão aplicar? Hoje em dia, a nossa tabela de preços aqui, tabela de ratings que a gente opera, vai de taxa de 1,25% ao mês até 3,5% ao mês. Então, cada operação vai ter ali o seu rating e a sua precificação, sua taxa. O investidor, quando ele entra na plataforma, ele vê lá as operações que estão abertas e ele vai montando a carteira dele de acordo com o perfil de risco dele. Então, ele pode acabar alocando mais em empresas com rating C, D, que aí vai dar uma rentabilidade média aí de 35%, 40% ao ano. E ele pode também, se for um perfil mais conservador, acabar alocando em operações com rating mais próximo de B, de A. E aí a rentabilidade média dessa carteira dele aí vai ser 20%, 22% ao ano. Então, dá para o investidor montar uma carteira aí que renda de 16% até 45%, 50% ao ano. Entendi. E bastante pulverizada, né? Aí a pergunta seria qual que é o ticket mínimo de cada operação? O ticket mínimo de cada aporte, de cada investimento que o investidor pode fazer hoje em dia é R$2.000. Então, a gente sempre indica aí que ele comece a investir, provisione aí pelo menos R$20.000 para montar uma carteira com pelo menos 10 empresas, né? O investidor aqui a gente aconselha que ele tem que pensar com a cabeça de um banco, né? Ele tem que investir em crédito formando um portfólio, porque crédito, por mais que tenha garantia, ele ainda tem risco. A garantia ela é um fator mitigante de risco, mas nenhum investimento é 100% livre de risco, né? Então, o ideal é o investidor começar ali, tendo em vista que o ticket médio é R$2.000, se ele começa com R$20.000, ele forma uma carteira de 10 empresas ali, e aí ele começa a investir em crédito como um banco, né, num portfólio, porque eventualmente se tem um estresse aqui para receber um dinheiro mais atrasado, ou se realmente ocorre um default na metade do pagamento do empréstimo, na carteira dele, o que ele está rentabilizando nas outras operações está cobrindo esse default e ainda dando lucro, né? Rentabilizando a carteira.
Sim, não, isso é um fator importante, é meio que um fator comum aqui em todo mundo que eu tenho falado sobre equity crowdfunding ou sobre peer-to-peer, e que eu corroboro também, até a teoria de finanças corrobora um pouco com E isso, até em né? ações também, né? Você tem que Tudo. sempre tirar aqui aquela componente do risco diversificável, né? Sim, e aí o jeito de fazer isso é diversificar, né? Então, assim, não colocar em um crédito só, ou não colocar em uma startup só, e quanto mais diversificado você está, melhor é, né? Dentre Com certeza. as perguntas, aí vem uma pergunta aqui sobre essa parte de diversificação. Por que vocês definiram esse padrão de R$ 2.000? Por que não poderia ser 200? Qual que é a restrição que você vê em cair muito esse valor hoje em dia, Gabriel? Tá. Pura e simplesmente custo operacional, tá, Gustavo? A gente quer diminuir esse ticket médio, mas o que acontece é que hoje em dia a gente não cobra nada do investidor para investir, tá? Exceto ele só paga o custo de transação financeira dele ali de, não sei se é 3 ou 3,50 por saque, né? Quando ele Que é um recebe as custo para parcelas na mandar o conta do TED ou usuário. receber TED, né? É, hoje em dia o investidor ele só paga o custo de movimentação financeira dele. E em alguns casos acaba nem pagando. Por exemplo, quando o investidor vai fazer aportes acima de R$ 5.000, abaixo de R$ 5.000, lá tem R$ 2 de custo de aporte, lá que é o custo de emissão de boleto, alguma coisa desse tipo. E aí acima de R$ 5.000, a gente já nem cobra isso daí, a gente absorve o custo financeiro. Então, do investidor, hoje em dia, a gente não cobra nada. Por isso que ter tickets muito baixos acaba fazendo com que a gente tenha que gerenciar uma carteira de crédito mais pulverizada. Então, assim, pensa que uma empresa vai captar R$ 100.000 hoje em dia. Eu consigo financiar ela com 50 investidores, cada um vai colocar R$ 2.000. Se eu baixar esse ticket médio para 1.000, já vai ser 100 investidores. Eu já tenho que emitir o dobro de cédulas de crédito bancário, eu já tenho que fazer o dobro de compliance de 2 vezes mais investidores cadastrados. E, além disso, a gente ainda tem um fator que é mais complicador para a gente. Como as nossas operações são com garantia, a gente acaba gastando mais para estruturar essas operações. Então, se eu tiver que gastar mais também para fazer a parte operacional de investidor aqui, a nossa operação ela acaba não ficando rentável e aí a longo prazo é ruim porque a Lend não vai ser uma startup aí que vai efetivamente crescer carteira, fazer uma gestão a longo prazo da carteira de todos os investidores, né? Então são esses dois complicadores, tá? O custo de eu financiar uma empresa com tickets muito baixos vai pulverizar muito a quantidade de investidores e aí aumenta a demanda de atendimento no chat, aumenta tudo. E a gente tem uma particularidade as nossas operações, elas são, entre aspas, um pouco mais caras para serem estruturadas por conta das garantias. Hoje em dia, você vai fazer uma alienação fiduciária de imóvel no Brasil, você vai gastar aí uns 2% do valor do imóvel, com cartório, tem que estar tudo devidamente do jeito que a legislação manda para você ter a segurança jurídica lá na frente se você precisar executar a garantia, né? Então, tem vários custos aí que as garantias trazem que uma operação de peer-to-peer lending normal, aí, lending club, Mintos, não tem. Entendi. Não faz sentido. Deixa eu analisar um outro ponto agora. Você falou que vocês não cobram nada do investidor, né? Vocês cobram do tomador. Como é que é essa cobrança do tomador? É como se fosse a gente costuma falar que em um certo ponto de vista, o que a gente faz aqui são mini emissões de debêntures, né? A empresa ela precisa de um crédito, a gente vai, entre aspas, digitalizar o mercado de capitais para ela. A gente emite pequenos títulos de dívida assim, emitidos por uma instituição financeira e a gente vende esses recebíveis desses títulos para investidores. Então, o modelo de remuneração é praticamente igual ao de uma debênture também, né? Então, a empresa, quando ela vem aqui tomar um crédito, a gente fala, olha, consigo captar para você, sim, uma dívida mais saudável que banco, a mercado, só que eu vou te cobrar um FII de estruturação da dívida, gestão da dívida nos 24, 18 meses que a dívida vai estar em carteira aqui, cobrança e captação de investidores a mercado. Então, a gente cobra um FII da empresa pela estruturação e captação do recurso, né? E esse FII está atrelado ao sucesso só da captação
ou não? Mesmo que não consiga captar na plataforma, essa empresa teria que pagar alguma coisa? O FII ele é proporcional ao valor captado. Então, se a empresa quer captar 500, eu conseguir 250, meu FII vai diminuir pela metade. É sempre Entendi. proporcional ao sucesso da captação. Se não captar, não tem FII. Entendi. É ótimo que daí está todo mundo alinhado, né? Vocês estão alinhados com a empresa também, vocês avaliam a empresa e só colocam na plataforma a empresa que vocês acreditam que vai conseguir captar, né? Com certeza. E que vai pagar também, né? Porque senão, a longo prazo, a gente começa a acabar tendo muito custo com execução de dívida, o investidor acaba rentabilizando menos do que esperava, o futuro da operação ele acaba sendo penalizado, né? Então, a gente quer manter uma carteira saudável e sustentável ao longo prazo, né? Sim, não, super interessante. Conta pra gente agora um pouquinho de algum caso, um ou dois, ou eventualmente três casos emblemáticos da plataforma, aqueles que marcaram a plataforma e que você acha que é interessante comentar. Cara, tava até conversando com algumas outras pessoas ontem sobre isso. Teve uma lavanderia que, por coincidência, é da cidade onde eu cresci, lá dos meus pais, né? E ele estava com alguns pequenos probleminhas financeiros ali que estavam dificultando ele de conseguir crédito em banco. Isso estava travando o crescimento dele, que ele era uma lavanderia que tinha surgido em 2012, e ele pegou todo o período conturbado da economia aí, impeachment, segundo mandato de Dilma e etc. Mesmo assim, o cara veio crescendo 20, 30% ao ano ali, super consistente. E aí ele estava tendo uma limitação de crescimento ali em 2018, 2019, por conta da dificuldade em conseguir crédito em banco. E ele chegou, assim, um conhecido me apresentou, fui lá, visitamos a lavanderia, ele apresentou para a gente, ele tinha um projeto ele precisava fazer uma estação de tratamento para reutilizar a água, porque ele estava utilizando um volume muito grande de água, estava até comprometendo o abastecimento ali da região e tal, e ele precisava levantar R$ 1 milhão. E aí, realmente, numa operação clean, no balanço dele não cabia R$ 1 milhão. E aí a gente começou a tentar encaixar nos nossos produtos aqui. E ele comentou que ele tinha um imóvel para colocar em garantia. Começamos a cotar a operação em cima desse imóvel, começamos a estruturar e deu tudo certo. A gente acabou financiando lá R$ 1 milhão para ele, numa operação bullet, onde ele não paga parcelas mensais, ele paga só juros mensais e principal no final. E acabou que hoje em dia ele está lá com a lavanderia com a estação de tratamento de efluentes pronta, umas caixas d'água enormes lá, ele economiza um puta montante em água, ele conseguiu pagar equipamento à vista e foi super... ele passou feedbacks muito positivos para a gente lá, né? Legal, E não, os e aí, investidores também gostaram da operação, porque é uma operação com garantia de imóvel, tá? Nunca teve um dia de atraso, tá? Tudo super, super redondo. todo mundo feliz, até o ambiente agradece, né? Tá gastando menos água, então tá todo mundo feliz mesmo. Exatamente. Antes ele tinha que descartar, eu não lembro o número exato, mas era assim, metros e metros cúbicos de água por dia que ele descartava, né? E hoje em dia ele reutiliza, ele perde só 10% da água que ele usa para lavar lá. Entendi. Ah, que show. E foi Conta uma pra gente aí. operação que Fala. deu para viabilizar por conta da garantia, porque realmente é um risco alto. Nenhum banco vai dar um crédito clean para um negócio que vai fazer um projeto que vai alavancar 25% de faturamento, as receitas, os pagamentos futuros são meio incertos. Então, quando você coloca o imóvel, você permite com que o empresário extraia valor daquele imóvel, porque aquele imóvel está parado lá, ele não está extraindo valor daquilo, e você, com base naquele imóvel, você mitiga o risco da operação para o investidor, então você gera valor para os dois lados e disponibiliza o capital que ele precisa para alavancar o negócio dele, né? Sim. Não, a ideia é espetacular e um business que é o que você falou, é um business difícil de captar até, né? Porque é um business que não é tão fácil, eu diria, né? Mas com garantia o negócio você consegue ficar mais tranquilo. É. Olhando um pouquinho para frente agora, Gabriel, como é que você vê esse mercado de peer-to-peer lending e como é que você vê a YouLend aí nos próximos meses e nos próximos anos aí no Brasil? Nosso plano para esse ano é terminar 2020 tendo financiado aí de janeiro até dezembro R$ 50 milhões,
A gente espera chegar em dezembro fazendo uma média de financiamento mensal aí de 8 milhões de reais mês. Como é que foi janeiro? Já conta aí. Janeiro foi abaixo do que a gente esperava, mas não por questões de mercado, por questões aqui nossas, de que as operações que precisavam ser desembolsadas em janeiro, elas acabaram sendo desembolsadas em fevereiro. E acho que Mas em termos sazonalmente de... também janeiro é um mês ruim, né? Sim, janeiro é um mês ruim porque o mercado demora para começar a andar, né? Então a gente teve uma ou outra operação ali que a gente já veio carregando de dezembro e foram desembolsadas sim em janeiro. Mas a gente começou realmente a fechar operações lá por volta do dia 15 e 20 de janeiro. Então essas operações elas foram captadas em janeiro, mas desembolsadas em fevereiro. Então o mês mais assertivo para a gente medir como estamos aí é fevereiro. Estamos cumprindo aí o que a gente projetava. Acreditamos que cumpriremos esse plano aí para 2020. O mercado tá bem favorável para a gente, tá? É só uma questão de... Nosso maior desafio, na verdade, é fazer as pessoas conhecerem o peer-to-peer lending, entender a relação risco-retorno, porque de resto tá super favorável para o negócio, o cenário atual. Não e essa é uma das ideias aqui até dessa conversa, né? Eu sou fã desse negócio, acho que, sei lá, já conversou sobre isso, mas assim, eu acho que essas plataformas são uma alternativa muito boa para investimento e para sair do CDI, né? Porque elas fazem uma coisa que não era possível antes, que é desintermediar o crédito, né? Exatamente. E tanto você estava comentando no começo aí sobre o equity crowdfunding também, se você juntar o peer-to-peer lending com o equity crowdfunding, você está dando acesso aos investidores a dois tipos de ativos que não se tinha antigamente, né? O equity crowdfunding é um IPO de pequenas empresas, de negócios mais embrionários, que tem uma curva de crescimento exponencial muito maior do que negócios já consolidados, que fazem IPO em bolsa. E o peer-to-peer lending também, né? Você está fazendo uma mini emissão ali de mini títulos de dívida que rendem muito mais do que as debêntures, os títulos disponíveis no mercado de capitais hoje em dia, né? Então a gente não, né? Esse cenário está dando ao investidor possibilidades, opções de investir em ativos que ele não tinha, né? Então isso é super positivo também, né? Sim, legal, Gabriel. E na parte agora de mercado secundário, né? Eu sei que você ainda no Brasil tem algumas restrições. Como é que você vê isso se desenvolvendo aí para frente? Realmente tem algumas restrições, tá? Mas o que eu enxergo é que o peer-to-peer lending ele se difundindo mais, as pessoas tendo mais segurança, e esse tipo de mercado tendo mais funding, tendo mais recurso, tendo mais visibilidade, eu acredito que fica mais fácil da gente conseguir transpor essas barreiras aí para criar um mercado secundário, porque, enfim, quando você tem uma maior movimentação ali, você consegue investir mais em um tipo de produto que vai se adequar no que você precisa ali para fazer o mercado secundário, porque sendo bem aberto assim, hoje em dia o volume que a gente tem é difícil a conta se pagar, você gastar na estruturação jurídica de um sistema, não só do sistema, mas na questão jurídica mesmo de você desenvolver um mercado secundário, para os volumes que a gente consegue transacionar e financiar hoje em dia. Então, acredito que isso crescendo, as pessoas conhecendo mais, o negócio se difundindo mais, a gente consiga transpor essa barreira aí que a gente tem hoje em dia para desenvolver o mercado secundário. As barreiras são duas, tá? A primeira é a jurídica, realmente tem algumas restrições aí para venda de CCB, né? Venda de recebível de cédula de crédito. E a segunda restrição é o custo, né? Então, o mercado secundário ele não é para a plataforma, ele não é tão rentável quanto a captação inicial. Então, você precisa ter um volume maior para que justifique você investir em criar esse produto, né? Esse mercado secundário. Tá bom. Um ponto que é bem importante em toda a fintech é o uso de tecnologia, né, Gabriel? Tem alguma que se destaca aí mais dentro da plataforma de vocês? A gente acaba utilizando as conhecidas por todo o mercado aí para análise de crédito, tá? Big Data, reconhecimento de
investimentos. Eu não sou a pessoa adequada para falar disso, seria o nosso CTO, mas não está aqui agora. Mas, enfim, a gente usa praticamente tudo que a gente consegue ter acesso de informação em base de mercado hoje em dia. Utilizamos muito Big Data nas análises de crédito, mas esse também é um pequeno diferencial da Ulend. Como a nossa operação ela passa por estruturação de garantia, então a nossa validação de crédito ela não é 100% pautada no digital. Ela é, digamos que 60% pautada no digital e 40% pautada na validação física mesmo, né? Você tem que efetivamente saber se aquela duplicata foi performada, se a mercadoria foi entregue, você tem que efetivamente ir lá e avaliar o imóvel, ver qual que é o valor de venda forçada para ele. Então, a gente usa sim as tecnologias disponíveis no mercado, mas acho que talvez um pouco diferente das outras fintechs, a gente acaba tendo também um percentual grande de validações e análises físicas, né? Não 100% digitais. Sim, sim. Se você pudesse dar uma ou duas dicas aí para quem está começando agora, quem está nos ouvindo, nunca aplicou em peer-to-peer lending, está achando a conversa interessante e quer começar, que dica você daria hoje? A primeira dica é veja um percentual do seu portfólio, do seu valor disponíveis a investimento para direcionar para alternative investment. Por quê? Mercado de ações bem monitorado, bem assessorado, sempre vai ser rentável, tem sido muito rentável nos últimos anos, agora tem seus riscos. Renda fixa, no cenário que a gente está de Selic, tem sido bem menos rentável do que sempre foi. Então, primeiro, eu já acredito que todo mundo tem que ter alguma coisa de alternative investments, independente do cenário, se a renda fixa está rendendo muito ou pouco. Agora, nesse cenário que a gente está, é uma questão de meio que necessidade, né? Não dá para você ficar num país onde a inflação é 3,5%, 4%, você ficar rentabilizando 4,25% líquido. Você praticamente não está tendo ganho real, né? Então, a primeira dica é veja um percentual 10%, 15% do seu portfólio de investimentos para você começar a direcionar para alternative investments. E a segunda dica é estude a relação risco-retorno do peer-to-peer lending com, sem garantia, do equity crowdfunding, veja o que está mais adequado ao seu perfil de risco, ao que você pode comprometer de liquidez daquele recurso. No peer-to-peer lending você não tem liquidez imediata, mas você vai recebendo amortizações mensais, que já é uma liquidez maior do que um equity crowdfunding, por exemplo. Você precisa esperar o negócio realmente virar uma SA lá na frente para você ter alguma liquidez. E a terceira dica é, se chegar à conclusão que o peer-to-peer lending é realmente alguma coisa para você direcionar uma parte mais palpável, mais significativa dos investimentos, diversifique. Porque, assim, por melhor que seja a garantia da operação, por mais saudável que seja a empresa, nenhuma empresa é inquebrável, nenhuma garantia é imune à insegurança jurídica. Então, a gente faz um grande trabalho aqui de mitigação de risco, de melhorar a relação risco-retorno do produto, inserindo as garantias e tal, mas a diversificação ela tem que existir, porque ela maximiza a rentabilidade, não só no peer-to-peer lending, né? Em ações, em diversas outras classes de ativos. Né? Sim, não, acho que você tocou em pontos assim que eu acho super importantes, Gabriel. Um deles é que eu uso muito quando eu estou dando palestras, até quando eu estou entrando um pouco na parte de criptomoedas, né? Que às vezes eu dou palestras e falo sobre criptomoedas, é aquela história. Quem tem Bitcoin é sempre agressivo? Tem um perfil agressivo? Né? Isso vai depender um pouco do que você falou, depende do percentual que ele tiver. Né? Se ele tiver 0,001% de tudo que ele tem aplicado, é quase nada. Ele está lá testando, vendo como é que é. Se ele perder aquilo lá, virar zero ou não, tanto faz. Né? Então, assim, é um pouco do que você estava comentando. Você tem que ter um percentual ali da tua carteira onde você vai colocar em operações que têm um pouco mais de risco. Né? Peer-to-peer lending, crowdfunding, tem mais risco do que você ficar no CDI, mas é ali que vai vir, provavelmente, a grande rentabilidade. É ali que você vai acumular mais dinheiro. E começar devagar, né? Um pouco que você falou. Não adianta chegar, acho que é 15%. Chegar lá e tudo 15%. Não.
né? Tem aquela igual curva de aquela história aprendizado de que, aí, né? assim, a analogia é boba, mas para você ganhar na loteria, você tem que jogar, né? Para você ter possibilidades de ter retorno maior, você tem que estar exposto a essa chance. Se você ficar 100% no CDB ali, você nunca vai estar com a chance de ter um retorno significativo, um retorno que, enfim, a gente sabe de cases que diversas startups, diversas carteiras de mercado aí já deram Bitcoin, enfim, você tem que criar a chance, né? Você tem que colocar aquela possibilidade no seu portfólio, né? Ir lá, investir um pouquinho, aprender, ver como é que funciona, testar, ajustar, e aí vai aumentando com o tempo, né? Acho que tudo é isso. E hoje o aprendizado tá fácil, né? Então, assim, você consegue pegar informação e ter aprendizado sobre praticamente tudo, investimentos, peer-to-peer lending é um que tem E uma assuntos. coisa que eu percebo é que tem muita gente que tem perfil desse tipo de investimento, mas a falta de conhecimento, a falta de acesso à informação, de conhecer que aquilo existe, de ter analisado um case, conversar com alguém que já investiu, isso acaba deixando, não trazendo ali a segurança, o conforto que a pessoa teria quando ela conhece um case, quando ela já investiu naquilo ali, quando um assessor senta do lado dela e explica aquilo lá, porque a gente tem um medo maior do desconhecido, né? O nosso desafio é esse, trazer pelo menos o conhecimento sobre esses ativos para as pessoas. A decisão de que se ela deve investir ou não e tal, isso é de cada um, mas essa decisão é muito mais acertada quando a pessoa conhece pelo menos aquilo lá, né? Sim, sim. Isso vale para investimentos de modo geral, né? Você nunca vai colocar dinheiro em um negócio que você não tem ideia do que é, né? Então, assim, essa é uma regra de ouro, vamos dizer assim, investimento. Pois é. Gabriel, infelizmente estamos chegando ao final do tempo aqui. Eu queria que você desse uma mensagem final aqui para a gente, para quem não está ouvindo também, e deixasse aí os contatos, onde que as pessoas te encontram, seja para investir, seja para captar dinheiro, né? Legal. Não, a mensagem é que, assim, o ambiente macroeconômico atual do país, ele tem mudado muito, né? A gente está em cenário de que cenários que a gente nunca teve anteriormente. Por exemplo, o Selic nesse nível. Outro cenário que a gente nunca teve anteriormente é assim, geralmente dólar sobe quando a perspectiva econômica, quando o risco do país também está subindo. Agora a gente está tendo o oposto, né? A gente está com perspectiva boa, risco caindo e dólar subindo, né? Então, mas o ponto positivo disso daí é que o Banco Central, os órgãos reguladores, né, o Ministério da Economia e tal, eles estão super favoráveis ao ambiente de inovação, ao ambiente de fintech, mais do que tivemos na história do país aí, né? Regulação é uma coisa difícil no Brasil, é uma barreira para o empreendedorismo e para as novas soluções no Brasil, mas existem movimentos que estão sendo favoráveis ao empreendedorismo, à inovação no serviço financeiro. Então, isso é super positivo, porque você acaba viabilizando crédito, viabilizando outros tipos de investimento e viabilizando alternativas para o investidor, né? Então, a mensagem é aproveitar essa onda aí e, enfim, Posso sim, juntar mais colocar mais uma coisinha nesse que você está comentando aí, com Gabriel, que é a certeza, por parte favor. da tecnologia também, né? Então, assim, essa alternativa que a Também, tua plataforma traz hoje é uma alternativa que há 10 anos atrás você não conseguia, sim, né? Então, verdade. assim, você hoje tem todo esse cenário que você está comentando aí de investimento, no momento na tecnologia provém com que pessoas que nem você tenham uma ideia, um negócio espetacular, vá lá e coloca para operacionalizar e já está andando e já, o que você falou, tem expectativa de captar 50 milhões esse ano, né? A tecnologia também está viabilizando muito isso. Então, a dica é tente entender o máximo, buscar o máximo de conhecimento e aproveitar no que convém, né? No que parece adequado ao perfil, ao cenário e tal. E os contatos principalmente ali o site da Ulend, quem tiver interesse tem bastante material lá para começar a entender o negócio. Tem nosso WhatsApp, nosso chat que funciona aí também todo dia, no horário comercial. E, enfim, alguém que
alguma demanda específica, um volume maior, quer entender melhor o produto e tal, chama o pessoal ali no chat e, se precisar, eles passam para mim, a gente marca um bate-papo super aberto. A gente tem enorme interesse nisso. Tá ótimo. Gabriel, muito obrigado pela tua disponibilidade, por ter dividido com a gente aí todo esse conhecimento teu aí. Muito boa sorte nessa iniciativa que eu estou vendo que é bem legal. Obrigado você, Gustavo, pelo canal aí, por abrir aí o espaço para a gente falar sobre isso e, enfim, pela oportunidade. Tá bom. Um abraço aí. Valeu. E para você aí que nos acompanhou, obrigado e até a semana que vem.